Olá, boa tarde a todos, espero que estejam bem, na medida do possível. Estamos todos em casa neste momento, ou a grande maioria dos portugueses, e começo a fazer uma pequena série de vídeos para vos ajudar a pensarem de forma positiva nestes tempos em que estamos todos um bocadinho apreensivos com o futuro e com aquilo que este vírus nos vai trazer. Assim, eu hoje gostava de falar-vos aqui em duas forças que todos nós temos e como podemos utilizá-las para nos mantermos mais tranquilos num momento de incerteza como é este, em que não sabemos o que é que o futuro nos vai trazer. Pois bem, eu chamo-lhes duas forças. É a força de racionalizar os acontecimentos e a força de relativizar os acontecimentos. Estas duas forças, chamo-lhes forças porque todos nós as temos em nós e utilizamos-las, eu diria, de forma quase inconsciente no nosso dia-a-dia, nas mais variadas circunstâncias. Aqui o objetivo é pensarmos, refletirmos um bocadinho sobre ambas e percebermos em que situação é que as utilizamos e temos essa consciência, porque elas podem ser-nos úteis dependendo do nosso contexto pessoal. E vou utilizar aqui o exemplo do coronavírus para vos poder ajudar a identificar cada uma destas forças em vocês e a utilizarem estas forças para o vosso próprio benefício. Ok, falemos então sobre a primeira das forças, que é a força de racionalizar. O que é que significa isto, a força de racionalizar? Bom, todos nós a utilizamos regularmente, obviamente mais aquelas pessoas que são eminentemente racionais. E o que é que nós fazemos? É simplesmente, e os racionais mais ainda, quando estamos numa situação de incerteza, procuramos racionalizar aquela situação de forma a ganhar segurança. No caso do Covid-19, poderíamos dizer que a grande maioria dos infectados tem apenas sintomas ligeiros, portanto, racionalmente pensando, a probabilidade de eu vir a ser um doente grave dessa doença é pequena. Portanto, racionalizo um bocadinho a situação. Outra possibilidade de racionalizar seria, no meu caso pessoal, falando de mim, poderia dizer esta doença afeta essencialmente pessoas com doenças crónicas ou pessoas já com uma idade relativamente elevada, a partir dos 70 anos, segundo as informações que tenho. Portanto, eu não estou em nenhum destes grupos, não tenho nenhuma doença crónica, não tenho mais de 70 anos, portanto, a probabilidade de eu vir a ser gravemente afetada é baixa. Este tipo de argumentação que nós fazemos para nós próprios significa que estamos a racionalizar. E ao racionalizar, ganhamos alguma segurança, porque percebemos que, apesar do medo, apesar da incerteza, a probabilidade de nós virmos a ser afetados é baixa. Ok, então vocês perguntam, bom, e se eu efetivamente tenho mais de 70 anos e tenho uma doença crónica? Aqui a racionalização não me vai ajudar, porque efetivamente qualquer um dos argumentos que eu utilizei antes iria contra mim, porque eu sim sou um dos grupos, estou num grupo de risco, digamos assim. Então aí entra em ação a outra força, é a força do relativizar. Ela não é propriamente contrária ao racionalizar, mas ajuda-nos em situações em que a razão por si só não pode ou não consegue fazer dissipar o nosso medo e a nossa incerteza. Então aí nós escolhemos relativizar. E neste caso, eu relativizaria da seguinte forma. Bom, neste momento, ao dia de hoje, existem cerca de 800 casos em Portugal, casos diagnosticados de Covid-19. Então, se existem 800 casos para 10 milhões de habitantes corresponde a 0,08% mais ou menos da população infectada. Logo, eu relativizo a situação, porque efetivamente se eu colocasse estas 800 pessoas, por exemplo, dentro de um estádio de futebol ou dentro de um mesmo recinto, parecer-me-ia que há muita gente infectada. Mas essas pessoas estão espalhadas por todo o país, e inclusivamente nos Açores, e portanto são 800 num conjunto de 10 milhões de habitantes, logo é uma parte muito pequena da nossa população. E destas, existem apenas, até ao momento, felizmente, 3 pessoas dessas 3 faleceram já. Portanto, eu que estou num grupo de risco e que ao racionalizar não conseguiria tranquilizar-me, então relativizo tentando olhar para a grande fotografia da situação e não pensar micro, porque ao pensarmos em pequenino, estamos a olhar apenas aos detalhes e, portanto, estamos a inculcar o medo em nós próprios.
E pronto, aqui estão duas coisas que nós fazemos naturalmente. Aconselho-vos a vocês aí em casa a utilizarem a argumentação que melhor vos servir, relativizem ou racionalizem. Lembrem-se que isto é uma coisa que nós fazemos naturalmente, mas que podemos, em nosso próprio benefício, utilizar estas coisas de forma consciente para nos ajudar a sentirmos mais seguros em alturas de medo e de incerteza. Obrigada e vemo-nos muito em breve. Adeus!